Sabe o que eu gostei mais da música nova? O link com a música antiga. Sim, Deus me ama, eu aprendi isso. A Bíblia assim diz. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Quero conversar com vocês sobre esse amor. Pode ser. Você viu que hoje eu estou sem quadro aqui, né? Hoje eu estou sem quadro, mas eu vou usar o telão ali. E eu quero compartilhar com você esse mistério do amor de Deus. Essa coisa extraordinária que é nos sentirmos amados por Deus. Eu não sei se você tem consciência disso, mas nós só estamos aqui porque o amor de Deus é infinito. E Ele nos alcançou. O Evangelho veio de longe e chegou até nós. E eu também não sei, mas eu espero que você tenha consciência disso, de que Jesus orou por você. Jesus já se preocupava conosco antes mesmo de nós termos consciência de quem nós éramos. Eu não sei você, mas isso me deixa constrangido. Que amor é esse, tão extraordinário, que eu encontro nas Escrituras, revelado na Palavra de Deus? Vocês estão vendo lá, projetado? Não está projetado não? Está não, só está para mim ali. João 17, é o texto que nós vamos ler. Eu vou compartilhar com você, isso, João 17, o Evangelho de João no capítulo 17. Pode ir passando, à medida que eu vou falando, eu vou citando os versículos e a gente vai lendo os versículos. Eu estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. Eu tinha quase certeza que quem ia pregar não era o pastor Novaes, mas achei que era o pastor André, mas ele me convocou para estar com vocês. Aí eu falei, sim, dia 9, né, que o senhor chamando, né? Por acaso é dia 9. Ele falou, por quê? Eu falei, pastor, para cima de mim, né? Dia do seu aniversário, ele mete o pé, mas não tem jeito, a gente ama, a gente gosta. E a gente vai fazer alguma coisa para revelar esse amor que nós temos por ele. Mas é muito interessante você perceber quem é que escreve o texto. O texto é qual mesmo? João 17. Quem escreve é o evangelista João. Quem é esse João? João que andou com Jesus. O João que fazia parte do círculo íntimo de Jesus. O João que escreveu João, 1 João, 2 João, 3 João e o Apocalipse. O cara que tinha tanta relação com Jesus, era tão íntimo de Jesus, que os outros apóstolos falavam assim, eu tenho uma preferênciazinha por esse cara aí, né? Depois ele ficou sendo chamado de o apóstolo do amor. Mas antes ele era, junto com um irmão chamado Filho do Trovão. Houve alguma coisa nesse João que virou o apóstolo do amor. Se transformou no apóstolo do amor. Por que será? Por que será? Porque João começou a conhecer o amor de perto. 1 João começa assim, nós o vimos, nós tocamos nele, nós o conhecemos. Por isso ele vai falar que Deus é amor lá no Evangelho, no primeiro livro que ele escreve, depois de escrever o Evangelho. O Evangelho de João é diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelhos são chamados de semelhantes. Se os outros são semelhantes, esse é completamente diferente. Os outros são Mateus, que escreve para os judeus. Então você imagina um judeu escrevendo para o judeu. É judeu, né? Você conhece algum judeu, né? É judeu, Mateus escrevendo para os judeus. E aí você tem o evangelista Marcos, que escreve para os romanos. É aquela coisa de fazer. Vocês sabem o que é isso, né? A gente viu no mundo fazer. Acho que é por isso que gostamos tanto do evangelho de Marcos. O evangelho de Lucas já é mais intelectualzinho, é coisa de médico. Vocês conhecem algum médico? Eu estou vendo uma aqui agora. Mesmo na escuridão, estou vendo ali. Faz aniversário essa semana. Médico é cartesiano, é aquela pessoa que vai... E eu estou angustiado, porque essa semana eu fiz exame. E olha que coisa interessante. Eu fiz o exame médico, fiz o teste lá, fiz um negócio dos exames. No dia seguinte eu recebi uma mensagem assim do Sérgio Franco. Volte, porque você vai ter que refazer os exames. Eu falei, não. Da última vez que isso aconteceu, eu parei no hospital. Só fiquei recebi a notícia quando eu estava internado. Tem que refazer os exames. Eu, tá bom, estou fazendo tudo de novo aqui, mas estou internado. E essa semana eu recebi. Aí eu fui ontem fazer os exames.
Médico é aquele cara que vai diagnosticando, e você lendo o Evangelho de Lucas, você vai perceber logo de cara que ele quis organizar as coisas, e ele dá nome às doenças. E o Evangelho de João? Bem, o Evangelho de João é diferente. Por que é diferente? Porque João fala para o coração da gente. Vocês viram que bonita a música cantada aqui? Baseada em quê? Texto? João 3,16. Todo mundo sabe João 3,16 de cor. O evangelista João é evangelista do coração, do pulsar de Deus. O evangelista João é o evangelista que, quando você lê, você fala: esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é incomparável. E vocês sabem de uma coisa? O evangelista João vai apresentar no seu evangelho 7 sinais. Milagres ele não chama de milagres, ele chama de sinais, porque os sinais vão apontar para o amor maior de Deus, que não é o milagre. O amor maior de Deus é revelado na morte e na ressurreição de Jesus. Que coisa maravilhosa. Então, aquelas coisas extraordinárias ali eram sinais. Deus transformado em vinho. Que coisa linda, a festa tem que continuar, mas é só um sinal de que a festa vai continuar para sempre. Aquele homem lá no poço, passando um sufoco há tantos anos, e pela palavra de Jesus ele levanta e vai carregando sua maca. É só um sinal de que a gente tem que levantar, a palavra de Jesus tem que ter poder para mexer conosco, levantar, a gente pegar as coisas e fazer tudo acontecer. Dentre os sinais, aquele maior, o sétimo, o extraordinário, o maravilhoso momento em que Lázaro sai da morte para a vida, pela palavra de Jesus. Jesus só fala: vem para fora, e o homem veio. É só um sinal do que ele faz comigo e com você. É só um sinal, porque a morte não tem poder sobre as nossas vidas. Nós temos a vida, e a vida é Jesus. Esse é o evangelista João. Mas vamos lá, João 17, eu não quero ficar só nisso não, pode passar mais um. João 17, ora, se o livro tem 22 capítulos, o que é o 17? O que aconteceu antes do capítulo 17? Bem, os teólogos chamam esse pedaço do Evangelho de João como o lugar santo, sabe? Lugar santo, eu sempre me recordo daquela história de Moisés, quando está diante da sarça ardente, e a sarça está lá queimando, e não se consome, e a voz sai da sarça: ó, tira a tua sandália aí, o lugar que tu está pisando é santo. O lugar santo do Evangelho de João é do capítulo 13 até o final do livro, mas termina normalmente no capítulo 17. Começa lá com Jesus lavando os pés dos discípulos, e de capítulo 13 a 17, sabe por que é lugar santo? Porque é a intimidade de Jesus com seus apóstolos. Vocês sabem, ele tinha 12 apóstolos. Dos 12, 3 eram próximos. Mas do capítulo 13 ao capítulo 17, você vê Jesus se relacionando, não tem mais milagre, não tem mais nada disso. É só relação. O Evangelho de João é muito relação. Então, do 13 ao 17 é a relação. E termina no capítulo 17, como os teólogos gostam de falar, esse é o lugar santíssimo. Capítulo 17 é o lugar santíssimo. Que angústia quando o pastor me chamou para pregar, e eu falei: ai meu Deus do céu, eu não estou acostumado com esse negócio. À noite sem ver ninguém. Essa coisa de compartilhar da palavra de Deus. João 17 pulsava no meu coração. E eu falei: como é que eu vou subdividir isso? Como é que eu vou explicar João 17? Não dá para explicar, não dá para explicar. Então, tarefa de casa para você: leia João, se você puder, de 13 a 17, e se você não tiver muito tempo, lê só o 17.
Eu duvido que Deus não fale ao seu coração. Duvido. Não vai deixar de falar para o seu coração. E eu quero compartilhar com vocês alguns trechos de João 17. Isso aqui daria uma série de mensagens. Uma série de mensagens é para o pastor André e para o pastor Novaes. Eu sou mensagens esporádicas. De vez em quando falo. No máximo, série é só na Escola Bíblica Dominical. Pode passar mais um. Na Escola Bíblica Dominical a gente fala. Essa é chamada de oração sacerdotal. Alguém já ouviu falar que João 17 é oração sacerdotal? Levanta a mão aí para eu tentar enxergar. Olha, tem gente que já ouviu falar, mas tem muita gente que não ouviu falar. Então guarda isso. João 17 é chamada de a oração sacerdotal. Não sei se você sabe, você deve saber, Jesus orava. Muito, muito, muito. Tudo que ele fazia, orava. Cadê Jesus? Está num canto, está orando. Na hora de escolher os apóstolos, está orando. Jesus está orando. Mas vou te dizer uma coisa. Não há oração, mesmo a oração do Pai Nosso, que pedem para Jesus ensinar. Jesus ensina, mas não oração tão longa e tão profunda como João 17. Você quer conhecer a intimidade de Jesus? Lê João 17. Você vai encontrar a oração sacerdotal. Mas que negócio sacerdotal? Eu vou explicar. Pode passar mais um. Pode passar mais um aí. É isso? Jura que é isso? Então tá bom. Mas não é isso não. Mas deixa esse mesmo. Ok. A oração sacerdotal é isso mesmo. Eu que me confundi, desculpa. A oração sacerdotal tem... João 17 tem um propósito e tem um assunto. Ok? A oração sacerdotal, ela tem um propósito. E ela tem um assunto. Pode passar mais um. Agora eu estou sem cola, né? Sem quadro. Hoje eu estou abusado. Bem, o propósito da oração sacerdotal é dar glória a Deus. Jesus dá glória a Deus. Jesus dá glória a Deus, pode passar mais um. Ele dá glória a Deus por vários motivos. E o assunto do João 17 é a missão de Jesus e a missão dos seus seguidores. Jesus sabia porque que ele estava orando. Ele estava orando pela missão e ele estava orando pelas pessoas que iam cumprir a missão. Olha, Paulo, eu não tinha combinado nada desse negócio. É o Espírito Santo. Viu, Susan, Rodolfo? Não tinha combinado nada com o negócio de missões mundiais, não sabia nada disso e Deus me incomodou com João 17. Jesus vai orar pela sua missão e pela missão dele, delegada a nós. É isso que tem em João 17. Por isso é intimidade total. Pode passar mais um. E aí eu vou começar a ler os textos bíblicos. Vocês acharam que eu não ia ler a Bíblia, né? Mas eu vou ler a Bíblia sim. Bem, vamos lá. Então, qual é o propósito? Qual é o assunto? O assunto e o propósito é dar glória a Deus. João 17 pode ser dividido em 3 partes. Jesus vai dar glória a Deus por si mesmo. Depois, Jesus vai dar glória a Deus pelos seus alunos e pelo propósito dos seus alunos. E Jesus vai dar glória a Deus pela missão dos alunos e pela sua própria missão. Já é uma aula de oração, né? Como é que eu oro? Eu dou glória a Deus. Como é que eu oro? Eu dou glória a Deus pelas coisas que estão à minha volta. Como é que eu oro? Colocando diante de Deus tudo que está à minha volta e todas as coisas para que eu vim. Vamos lá, vamos ler o texto. Vamos ler o texto bíblico. João 17. Se você não abriu a Bíblia até agora, eu vou falar para você. Você é mais lerdinho do que a minha esposa diz que eu sou. João 17, já falei João 17 um monte de vezes. Veja o versículo 3. Jesus logo de cara vai dizendo, você vê que o livro está, o texto está linkado, vendo o versículo 1. Depois de dizer isso, aí você tem que ver o que ele disse antes, eu já falei para você, não é? Ele vai falar sobre a missão, sobre o trabalho de cada um, de como a gente se relaciona interpessoalmente, como é que isso se dá. Jesus olhou para o céu, olhou para o alto, versículo 1, e orou. Então ele está orando. No versículo 3, um tesouro está aí.
E eu quero que você ouça com atenção. Esta é a vida eterna. Você quer saber o que é vida eterna? Anjinho tocando, que negócio todo, né? Rua de ouro. Aqui, Jesus revela o que é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quem já conhece Deus como único? Levanta a mão. Muito bem. Quem já entregou a vida para Jesus e Ele é o dono da sua vida? Levanta a mão. Você já tem a vida eterna. A vida eterna já começou. A vida eterna é conhecer a Jesus. E conhecer e entender que Jesus foi enviado por Deus. Não é lindo isso? Eu acho lindo. João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, era a palavra. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Deus gritou lá do céu. Não sei se gritou ou só soprou. Haja luz. Pum! A luz apareceu. E aí João vai dizer: a palavra poderosa de Deus se fez gente. Ou seja, o poder de Deus se reduziu a uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus. Mas Jesus é Deus. Olha que coisa maravilhosa isso. Qual é a grande verdade da vida eterna? Reconhecer que Jesus é Deus e Deus se fez gente porque amou toda a gente. Deus se fez gente porque me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. A Bíblia, assim, aqui, nos diz. É muito lindo isso. Gente, João é outro patamar. Sei que os pastores aqui são vascaínos, então aqui está. E aí Jesus vai continuando. Calma, não passa não, calma. Calma, vai devagar. Depois Jesus vai falar sobre seus alunos e a missão. Versículo 13 e 14. Juro que não vai demorar muito, tenha um pouquinho de paciência. Veja agora o versículo 13 e 14, Jesus vai dizer, na oração ainda, ele vai dizer: Deus, agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Eu dei para eles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também do mundo eu não sou. A gente se parece com Jesus. Depois eu vou falar esse negócio de mundo melhor. Mas só para você entender que Jesus começa a falar aqui: olha, eu ainda estou aqui. Sabe aquela coisa de saudade, assim, de você vai viajar, e você viaja, fica com o coração apertado, fulano vai viajar. Chega a hora de você ir no aeroporto. Quem já foi no aeroporto ou na rodoviária sabe que é isso. A pessoa vai pegar o ônibus e você vai lá dar um abraço, e sabe que aquele abraço vai demorar para se repetir. Jesus está nesse sentimento de eu vou embora, eu vou deixar vocês aqui. Ele já tinha prometido no capítulo 16 que não ia deixar a gente sozinho, mas ele está sentindo saudade de tocar em nós. Eu acho isso de uma beleza ímpar. Depois ele vai falar no 19 a sua missão. Jesus vai dizer: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus se separa. Santificar é ser separado lá, por nossa causa, e quer que nós nos destaquemos e nos separemos do mundo por causa dele. Vamos com calma, sem estresse. A gente chega lá. Pode passar mais um, agora sim. Vai? Não vai? Vai sim. Quer ver que vai? Vai. Jesus orou sobre si.
Isso é muito legal, a virada do Evangelho de João. Estão lembrados lá, João, capítulo 2, quando Jesus vai fazer o milagre da água se transformar em vinho? Jesus está lá de boa na festa, aí a mãe dele, Dona Maria, chega para ele, Dona Maria chega para Jesus e fala: e aí, está acabando o vinho, tá? Aí ele: calma, não chegou a minha hora. E você vai ouvir isso mais de 7 vezes até o capítulo 17. Quando mandam ele ir para os irmãos, falam: vai lá, você não quer fama? Vai lá para Jerusalém, o pessoal está doido para te pegar Jesus. Aí Jesus fala: não, pode ir na frente. Vai, não chegou a minha hora. Aí os teólogos ficam perguntando: que hora é essa? Que hora é essa? Que hora é essa? A partir do capítulo 17 ele vai falar: essa é a hora. Que hora é essa? É a hora dele cumprir a sua missão. Essa aqui é a hora. Eu sou pai, né? Meu filho já é grande, mas eu me lembro quando Marília ficou grávida. Foi uma festa. É o primeiro neto do meu sogro, da minha mãe não, porque já tem mais neto do que eu, não sei o quê, mais neto que filho. Mas era aquela expectativa, você sabe como é que é a coisa de expectativa da gravidez. E vai passando primeiro, segundo, terceiro, quando chega o 9º mês, a Paula ela está rindo aqui, por causa da Paula. Aí fica aquele barrigão e a expectativa vai aumentando, né? Vai chegar a hora. E às vezes, quando é cesariana, a hora está marcada, não é? Marcam a hora, né? Porque parto normal fica assim, a hora que arrebentar a bolsa. E fica aquela, agora, estou sentindo, é agora. E fica aquela coisa. Mas quem vai de cesárea, e o Mateus nasceu de cesárea, tinha a hora certa para nascer. E a Marília numa depressão danada. Depressão, porque ela falou: não senti nada, graças a Deus, né? Mas chegamos lá no hospital, um monte de mulheres gritando, o cara correndo, passou na frente, estou de boa. Mas o coração estava assim, porque era o dia, chegou a hora. Você sabe aquela coisa da expectativa? Quando você vai fazer uma prova, chegou, você se prepara, você precisa passar na prova, chegou o dia da prova, duvido você não acorda cedo. Se você tiver a fim de passar e de vencer no concurso, você acorda cedo. Não precisa nem para mim não precisa nem de despertador, já nem durmo direito. Ansioso. E aqui Jesus deixa muito claro: chegou a hora. Hora de quê? Hora de começar a morrer. Jesus começa a morrer. Ele sabia por que ele tinha vindo. Jesus veio ao mundo para pagar o preço pelos nossos pecados, meu e seu. E agora, antes não era a hora, agora ele sabia. Agora chegou a hora. A hora chegou. Isso só João revela, gente. Só o evangelista João revela. Pode passar mais um. Bem, Jesus vai... Eu acho que você não passou o slide do sacerdote, que tem um desenho de uma ovelhinha do sacerdote. Vê se passou. Se não passou, passa agora, ou cale-se para sempre. É verdade. Tem um desenhozinho do sacerdote, eu fiz o desenho, eu lembro. Um sacerdote, uma ovelha, era lá no começo de oração sacerdotal, mas eu vou explicar enquanto ela encontra ali. Uma das primeiras figuras. Por que é chamado, antes de chegar nesse ponto aqui que eu vou explicar sobre o mundo, por que é chamado de oração sacerdotal? Bem, é oração sacerdotal porque o sacerdote era o intermediário. Deus lá em cima, os homens aqui, está aparecendo aqui, eu estou parecendo um sacerdote. Eu aqui em cima, vocês aí, vocês falam os problemas para mim e eu falo com Deus. Eu sou o intermediário, deu para entender isso? Vocês, Deus, vocês não têm contato com Deus. Vocês precisam de um sacerdote. O sacerdote leva os seus problemas para Deus. Diferente do profeta. O profeta também fica em posição de destaque, mas ele recebe de Deus e fala com vocês. Tem um intermediário. Esse intermediário é chamado de sacerdote. Mas por que a oração sacerdotal de Jesus
é diferente da oração de Arão, por exemplo, em Números capítulo 6. Porque o sacerdote, acho que eles não acharam lá em cima, eu sou terrível. O sacerdote, ele tinha que, lembra da ovelhinha? Tinha que sacrificar a ovelhinha, porque sem derramamento de sangue não há remissão, é o que a Bíblia diz. Então, o que a ovelhinha representava? A ovelhinha representava o meu pecado. Como é que o pecado era destruído? Com a morte. Mata a ovelhinha. Para não me matar, mata a ovelhinha. Eu não sou mais sacerdote, eu sou a pessoa que chega lá com a ovelhinha. E o sacerdote fala, mata a ovelhinha e aí seu pecado está pago. Você pagou o preço pelo pecado com a morte da ovelhinha. Quem tinha que morrer era você, mas para você não morrer, morre a ovelhinha. Deu para entender? Não deu para entender? Ah, está em recuperação. Então, eu expliquei o melhor que eu podia explicar. Bem, Jesus é o sacerdote porque ele é o intermediário. Mas ele é o sacerdote perfeito porque ele é o sacerdote e a ovelhinha. Ele sacrifica-se a si mesmo porque nos ama. Quem tinha que morrer era eu. Mas quem saiu de lá foi o sacerdote. Falou, quem vai morrer sou eu. No seu lugar. Você continua vivo. Beleza? Beleza. E o que eu tenho que fazer? Abrir meu coração para receber o Senhor. Eu recebo Jesus como meu Salvador. E aí ele é a ovelhinha que é sacrificada, morta. Meu pecado está pago. Mas ele não ficou morto. Aí o desenho. Ele não ficou morto. Ele vive. E por isso eu posso viver, porque meu pecado está pago em Jesus. E nele eu tenho vida. Por causa dele eu tenho vida. Por causa dele eu tiro onda, porque a vida eterna é ele, está nele, é com ele. Não é uma coisa que vai acontecer lá no futuro. Ele é a verdade. É nele que eu tenho força para continuar. Foi o desenho que eu fiz, ó. Jesus é o sacerdote, obrigado, viu? Jesus é o sacerdote e Jesus é a oferta. Ele é o sumo, como Hebreus diz, é o sumo sacerdote perfeito. Ele intercede por nós, nos leva até Deus. E olha que coisa interessante. Ele não traz Deus até nós. Ele está no meio de nós. Ele é o próprio Deus em nós, por meio do seu Espírito. Se você não se emociona com isso, você tem um coração muito duro. Vai passear lá longe. É muito difícil isso para mim. Sou apaixonado por esse negócio. Volta lá no que era o mundo. Porque é outra coisa, já estou acabando. Outra coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça. Por exemplo, quando a gente fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando a gente é criança, a gente tem uma visão de mundo. Deus amou o planeta. Aí tá bom, você pensa que o mundo é um planeta, aí a Bíblia diz, não ameis o mundo. Ora, se Deus ama o mundo, por que eu não amo o mundo? Não ameis o mundo, nem o que o mundo dá. Quem que não tem no mundo? Aí minha cabeça fica em parafuso. Até que eu descubro que o mundo tem conceitos diferentes. Tem mundo planeta Terra. Tem mundo conceitos do mundo, por isso dinheiro, poder, fama. E tem mundo, grupo de pessoas, gente. Aí quando eu descobri isso na adolescência, foi o céu para mim. Porque Deus amou o mundo. Que mundo? As pessoas. Não ameis o mundo. Que mundo? Os conceitos relacionados ao mundo. E aqui em João 17 tem os 3 mundos, gente. Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Vamos lá, vamos ver. João 17, verso 5.
Fechou aqui, eu estou muito animado. Menos adrenalina, menos. Verso 5. E agora, Pai, Jesus orando, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está falando de que mundo aí? O planeta. Jesus tinha contato com Deus antes que o planeta existisse. Ok? Vamos lá, conceitos. Capítulo 17, versículo 16. Isso aqui é lindo. Eles não são do mundo. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, só para relaxar. Eu fiz numa época umas caricaturas aí, umas charges. Não sei se os mais antigos lembram, saía no boletim. Mas aquilo é devaneio, coisa maluca na minha cabeça, coisa que eu aprendi na igreja e que eu não entendia, eu começava a rir de mim mesmo. Bem, falam que eu não sou do mundo, eu achava que eu era o ET, sabe? ET. Não sou do mundo, o que eu sou? Eu sou de onde então? Aí eu aprendi, então, que eu sou desse mundo. Olha o que Jesus diz. Cadê? Qual? Versículo 16. Ele vai dizer: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Que mundo, gente? Eles não têm os mesmos conceitos do mundo, eles são diferentes do mundo. Se você continuar lendo, ele vai falar, o mundo odeia eles, porque o conceito deles não é igual ao do mundo. O mundo e seus valores. E aí o próprio Evangelho vai dizer assim, olha, não vai ser assim entre vocês vai ser diferente. Porque a gente é diferente, porque tem Jesus no coração. Então ali ele está falando dos conceitos do mundo. A gente não pode amar o mundo, sabe o mundo? Aquela coisa assim, caramba, que casa linda, olha como essa pessoa... Não sei se você já teve essa sensação. Eu trabalho, né? Eu quero que vocês saibam o que eu trabalho. Durante a semana eu estou trabalhando, aí de repente no intervalo vou lá zapear, né? Aí você vai enrolar lá o negócio. Terça-feira, um sol danado, praia, fulano na praia, o outro de férias não sei aonde. Falei, meu Deus do céu, o mundo todo está de férias, só eu estou trabalhando? Sei se você já teve essa sensação. Falei, só eu trabalho, esse povo tem dinheiro, quanto dinheiro esse povo tem? Então eu vou acreditar nesse mundo daqui, aí eu saio, o mercado está cheio, aí eu vou no banco, tem confusão, aí eu saio na rua, tem engarrafamento. Ué, não está todo mundo, eu achei que estava todo mundo lá, de boa, de férias, na praia. Não, cuidado com a enganação dos conceitos do mundo. Então é desse mundo que Jesus está falando. E versículo 18, ele vai falar sobre gente, eu vou amarrar o que eu estou falando aqui. Assim, aqui é pesado, gente. Jesus falando com Deus, ele fala, assim como o Senhor me enviou para o mundo, e eu abri mão na minha glória, e eu fiquei aqui com eles, eu estou com saudade dessa gente, eu envio eles ao mundo. Pode passar mais um, e aí a gente já está acabando. Você entendeu o que Jesus fez? Jesus está desafiando, na verdade desafiando não, João, eu acho que é igual The Chosen, viu? Além do Mateus ficar anotando, o The Chosen é o Mateus que tem doença lá e fica anotando. Mas eu acho que nessa hora, Jesus lá no cenáculo, junto só com os apóstolos, João estava com o caderninho dele, cara. Não é possível, ele estava com o caderninho. O Espírito Santo falou, anota, por favor, anota. Que coisa extraordinária. Se você for olhar, Jesus orou por você aí. Tem um versículo que eu não acho que eu não anotei, está num desses aí. Tem um versículo que fala assim, eu não oro só por esses aqui, eu oro por aqueles que vão aceitar a missão e a mensagem deles, eu oro por esses também. Então Jesus estava orando por mim, Jesus estava orando por você, Jesus já te conhecia, amigo. Jesus já queria você. Jesus veio morrer por todos e dar chance de vida eterna para todos. E aqui é o versículo que mais me incomoda.
Porque por mim eu ficava no cantinho, sozinho, sem me relacionar com as pessoas. Cadê o pastor André? Tem falado tanto sobre união, sobre relacionamento de igreja. E eu fico ali no canto, me deixa sozinho, eu, Deus e a minha Bíblia. Aí não dá, tenho eu, meu Deus, minha esposa, minha Bíblia. Hoje eu tenho eu, Deus, minha esposa, minha sogra. E ontem eu tinha Deus, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, meu neto, meu filho, minha nora. Não vivo sozinho, não dá para conviver. E não dá para viver sem conviver. Por isso Deus, na pessoa de Jesus, nos desafiou para uma missão. E qual é a missão de Jesus? Qual é a missão que Ele colocou, que Ele confiou para mim e para você? E assim a gente está acabando. Desculpem, eu fico muito animadinho. Versículo 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do mal, do maligno. Maligno deve estar com letra maiúscula na sua Bíblia. Às vezes a gente passa por dificuldades. Eu sei, a gente passa por dificuldades. Eu sei que a gente passa por dificuldades. Mas Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci as mazelas que esse mundo apresenta. E você está comigo, vai vencer comigo. Percebe? Qual foi a outra missão? Versículo 17. Jesus ora assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem um jeito da gente se tornar santo, puro, irrepreensível. Como? Na palavra. Não tem outro jeito. É na palavra. A palavra poderosa de Deus é a palavra que nos deixa ter acesso a Jesus. Versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, que eu acabei de falar para vocês. Jesus nos envia para continuar a missão. Eu não tinha combinado, juro, eu não tinha combinado nada com o pessoal de missões, nem sou funcionário mais da Junta de Missões, não tinha combinado nada com o pessoal do Barão Kids, mas aqui é Jesus delegando a missão dele para as pessoas que creem nele. Muito lindo isso. Versículo 20. Você imagina o que era eu sentado cantando isso? Meu Deus do céu. Agora sim, é o versículo que é dirigido a mim e a você. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Você tem ideia de quantas pessoas vão se converter na sexta-feira, quando os jovens vão estar lá na praça? Duvido, você não tem ideia. Mas vou dizer para você, Jesus já orou por aqueles que vão se converter lá. Isso mexe comigo. Jesus já intercedia diante do Pai vivo por mim. E Ele continua fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. O que eu orei pelo meu filho, Jesus está fazendo a obra dele na vida do meu filho. E eu não tenho controle nenhum sobre isso. É Ele. É dele. É por Ele. É para Ele. Só Ele. Mais ninguém. E eu oro pelo meu neto. Mas Jesus já orou pelo meu neto antes dele nascer. Já conheci o Noah antes de eu nascer. Isso é muito lindo. E versículo 21. Gente, hoje eu estou igual quando dou aula. Estou com as cachorras aqui. 21. Para que eles sejam aqui. Para que eles sejam um, Pai, como estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Olha que misturada boa! É você, Deus e Jesus, tudo no mesmo balaio. E eu tentei ilustrar isso. Eu não consegui, mas eu tive uma ideia. Antes de vir para cá hoje, como a mensagem eu preparei antes, não deu tempo de desenhar. Eu acho que isso aqui é um balde. Um balde de criança no mar, olhando a praia.
praia, esse calorzão, praia. A criança vai na água e pega a água daquele mar. Ele traz o mar para perto dele, não é? Aí ele brinca. Mas aqui, Jesus vai além. Ele pega o balde, coloca no mar. Você não sabe o que é balde, o que é mar, o que é mar, o que é balde aqui. Isso não é nada ecológico, mas está assim, tudo misturado. A água que entra, a água que sai. Deus, você, o Espírito Santo, a Trindade fazendo parte da tua vida. É um bailar de relação, de amor. E aí você se abre para os outros. Porque Deus é amor, então não tem jeito. E finalmente, versículo 26. Olha como Jesus tem consciência de sua missão. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e neles eu esteja. Eu tenho um desafio para você nessa noite. Não vou fazer apelo, eu sou péssimo de apelo. Eu sou um gaiato, eu sou péssimo de apelo. Eu acho que o apelo é uma coisa que é um talento da pessoa, do pregador. Eu não tenho talento para isso. Mas eu tenho um desafio para fazer para você. O desafio que eu tenho para fazer para você é que você tenha consciência de que a bondade de Deus abraça você. E que você viva com a vida eterna que Ele dá para você. E aí, quando você enfrentar os problemas, você lembra: Deus vai estar comigo, eu vou atravessar esse problema, porque o Senhor está comigo. Porque a palavra dEle promete isso. E a bondade dEle vai seguindo para a gente para sempre. A bondade de Deus vai perseguir a gente, como diz o salmista. Mas a bondade de Deus maior é a sua graça que aconteceu antes de nós nascermos. Gente, Deus ama a gente. E se você ainda não experimentou esse Deus, que faz com que a gente venha para cá e compartilhe isso, essa é a missão de Deus. Essa é a missão de Jesus. E essa foi a missão que Jesus confiou a mim e a você. Sabe qual é a missão? Espalhar Jesus para as outras pessoas. Eu espalho Jesus nas minhas relações. Eu espalho Jesus na minha rede social. O que eu faço com o Jesus que está dentro de mim? Eu guardo para mim? Eu deixo para o domingo? Onde está Jesus nessa relação? Ele tem que estar em todo lugar, igual o balde. Lembra o balde? Nas minhas relações mais íntimas, mais profundas. Deus tem que invadir isso e limpar nossa rede social. Deus tem que invadir isso e pararmos de reclamar das políticas. Eu não quero saber de política, a minha política é Jesus. O que se afina com Jesus é a minha política. O que não se afina com Jesus eu não quero saber. E conhecereis a verdade. Eu não posso falar isso, né? A verdade vos libertará. É a verdade é a vida eterna. E a vida eterna é Jesus. Aceita Jesus como seu Salvador. A coisa vai mudar de sinal, vai mudar de figura. Eu vivo angústia como você vive. De às vezes me sentir sozinho, mas essa palavra me deixa seguro de que eu sei que Deus me ama. E eu tenho que refletir esse amor de Deus. Eu quero que você fique em pé, que você cante junto conosco. O desafio é você viver afinado com essa bondade de Deus. Você é o reflexo da bondade de Deus.